Nação, o Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, traz informações exclusivas sobre a possibilidade do Gerson sair do Flamengo. E o pai do Coringa, o Marcão, expõe toda a verdade sobre a oferta do Zenit. E ele também faz uma revelação polêmica do Flamengo que vai te surpreender. Mas antes de dar aquela moral aí, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino da notificação. Os créditos vou estar deixando para o Resenha Rubro-Negra e para o pod do Marcão. O link vai estar aqui na descrição e bora pro vídeo. Bom, pessoal, há uma insatisfação geral desde ontem à noite nas redes sociais por conta de declarações do pai do Gerson. Ontem à noite eu trouxe a informação de que a proposta do Zenit deu uma balançada no Gerson. E como assim deu uma balançada no Gerson, gente? Vamos lá. Independente da proposta estar na mão, escrita com o Flamengo, o processo é: você conversa com o jogador primeiro para saber se o jogador tem interesse de vir para o seu clube. Para você não perder tempo de formular toda uma proposta oficial, mandar para o clube detentor dos direitos do atleta e depois o atleta falar que não tem interesse. Então, todo clube consulta o atleta primeiro. Consultar pode. O que você não pode é ficar sediando, é ficar forçando o atleta. Isso é errado. O Zenit, então, fez uma consulta ao Gerson e explicou quais eram os parâmetros para o Gerson ir para lá. E, gente, o Gerson não esperava que a proposta, que o projeto do Zenit fosse do tamanho que foi apresentado para ele. E aí eu não estou falando dos valores para comprá-lo do Flamengo, não. Os valores salariais, bônus, luvas e aquilo que ele ganharia enquanto ele estivesse jogando lá e cada conquista que ele tivesse. O peso que ele chegaria no Zenit também, como um dos principais jogadores, como, a estrela, a quantidade de ação de marketing que seria feito através da Primeira Liga, que é como é chamado o Campeonato Nacional lá da Rússia, e como a Federação Russa exploraria a imagem dele lá. Tudo isso geraria muitos valores ao Gerson. O Gerson se espantou. Vale lembrar que o Gerson tem 28 anos, pessoal. Então, de repente, uma proposta deste tamanho para ele não volte a acontecer novamente. São tantos, mas tantos dinheiros envolvidos que deu uma balançada no Gerson. Mas presta atenção, eu disse que deu uma balançada. Eu não disse que o Gerson aceitou. O Gerson deixou a situação nas mãos do Flamengo. É de conhecimento de todo mundo também que a gestão anterior ia começar nesse ano a negociar uma renovação contratual com o Gerson, coisa que ainda não aconteceu, até porque nós temos aí um mês de gestão BAP, por enquanto. Aí, aliado a essa informação que eu trouxe para vocês ontem, e vale lembrar, pessoal, quem trouxe a informação do interesse do Zenit primeiro foi o Júlio Miguel Neto. A partir daí, eu comecei a correr atrás para saber o que estava envolvendo isso. E com as minhas fontes muito próximas do Gerson, eu consegui essa informação que eu trouxe ontem à noite para vocês, estou reforçando aqui agora. O Gerson não aceitou, ele ficou balançado, ele não esperava que isso acontecesse dessa maneira. Ah, Fabrício, mas se ele for para lá, ele vai ficar esquecido na seleção brasileira. Não, não vai. Se ele mantiver o nível de atuação que ele tem aqui no Flamengo, ele vai continuar sendo lembrado, porque o Dorival Júnior trabalhou com ele no Flamengo e já trabalhou com ele na seleção brasileira, sabe do potencial dele. O futebol russo hoje não disputa Europa League nem Champions League, mas nem por isso se tornou um futebol medíocre, se tornou um futebol menor do que ele era. Vale lembrar que o Hulk foi convocado para a seleção quando estava na Rússia. Então, as portas para a seleção não devem ser fechadas para o Gerson se ele continuar atuando como titular e tudo mais. E tem mais um detalhe, hein? A questão do Gerson ter se animado fez o Wesley se animar também. Então, se o Gerson for e o Zenit melhorar a proposta pelo Gerson, pelo Wesley, há possibilidades do Wesley aí também. Voltando ao suspense, Marcão. Veio ou não veio uma proposta do Zenit da Rússia? Vou continuar falando. Então sempre há proposta. Sempre há alguém querendo comprar, correto? E quando chega o conhecimento, né, que existe essa possibilidade, aonde eu venho, cara? Aonde eu venho? Agora falando sério. Eu acho que quando nós chegamos aqui no Flamengo, né, nós chegamos numa época muito difícil, né, época complicada do Flamengo, e naquele momento nós estávamos vindo, vou dizer aqui, a primeira vinda, correto? Vamos lá. Vindo da Fiorentina. Da Fiorentina. Gerson era jogador da Roma da Itália, então tínhamos contrato com a Roma. Ele foi emprestado à Fiorentina, mas não quis retornar à Roma da Itália, fez uma competição muito boa, inclusive eles queriam que ele voltasse, ele falou não quero, decidiu vir para o Flamengo, o clube de coração dele. E estava até sendo disputado por outro clube do Brasil. Muito disputado, todos queriam, todos me ligaram. E nós viemos para o Flamengo.
Eu nunca fui, e nem o Gerson, de exigir milhões, trilhões, nada para atuar. Não só no Flamengo, como em nenhum clube que nós vamos. As situações que eu falo com os diretores é a seguinte: você está fazendo uma proposta para Gerson, tanto para o clube, né, que ele exerce a função, quanto para o Gerson. Agora, eu não vou dizer para você se está pouco ou se está muito. Agora, se ele performar, se ele dentro de campo mostrar, você tem por obrigação de o valorizar, correto? Correto, Marcão, correto. Então tá bom. Então vamos lá. Viemos para o Flamengo na primeira edição. Em 2019. 2019, fizemos aquilo tudo que a gente tinha que fazer. Coisa que eu nunca falei, mas eu vou falar hoje, cara. Então, quando eu saio do Flamengo, eu saio com o mesmo salário que eu cheguei. Na verdade, que meu filho chegou. Foi mais ou menos em 2022 que ele saiu. Olha só, o mesmo, em momento algum, mesmo ganhando tudo em 2019, eu nunca cheguei para a diretoria exigindo nada. Nada. Precisamos sair para poder manter o Flamengo numa condições legal, que estava na época de pandemia, e nós também. Foi uma coisa boa naquele momento, mesmo o Gerson não querendo sair, pelo amor todo ao clube e pelo... pô, cara, tu pensa comigo, o cara ganha tudo numa competição. De 2019 ganha tudo. Ele poderia muito bem ficar e manter o contrato, ele tinha 5 de contrato, mas fomos para lá, correto? Deu no que deu, não voltamos de lá mal também, voltamos bem. O Gerson tinha acabado de levar o time junto com seus companheiros para a Champions League. Sim. Voltamos bem, correto? Só que quando eu chego no Flamengo, para Gerson vir para o Flamengo, filho, o Gerson teve que abrir mão de salário dele, teve que abrir mão tudo, praticamente. É coisa que eu não sei se essa diretoria sabe, que ele deve saber sim, entendeu? Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar e o jogador, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto? Então tá. E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson tá se doando, o Gerson foi convocado, tá jogando, o Gerson, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, porque ele é o profissional do clube. Com direito a ser capitão ainda. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. O Gerson, hoje, eu digo isso para os torcedores, porque se amanhã ou depois acontecer qualquer situação de, porventura, nós resolvermos ir para outro clube, a gente pode ter certeza que nós vamos no intuito de, primeiro, vou ser sincero para vocês, o Flamengo precisou, digamos assim, poxa, gente, chegou a proposta, Marcão, poxa, o Gerson, caramba, vai embora e tal. O Gerson, foi bom para ele também? Não tem jeito, tem que ir. O Gerson vai fazer 28 anos, cara. Então, eu sou funcionário do Gerson. Eu sou funcionário do Gerson, cara. Então, deixo para os torcedores. Torcedores, eu acho que o Gerson, ele já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo. Tá? O quanto ele torce por esse clube. O quanto que ele ama esse clube. Tu tá conseguindo entender? Então, vocês... eu jamais quero sair do braço de vocês. Aqui, eu sou um homem. Ainda que eu tome prejuízo, mas eu mantenho a minha palavra. Quando eu vim para o Flamengo, eu falei para vocês, o Gerson não joga em nenhum clube brasileiro. Ali, eu selei. Sabe o que eu selei quando eu falei ali? É que muitos que entendem, selei ali. De repente, as pessoas sabem tanto que eu sou flamenguista e o Gerson, que a gente não vai para lugar nenhum dentro do Brasil. Pode vir tudo enquanto é proposta, que a gente não vai, gente. Só que assim, Paulo, eu vou responder a tua pergunta agora e não falo mais nada sobre isso. Se você está dentro de uma empresa e você está fazendo um trabalho de excelência, você não vai querer seu reconhecimento. Óbvio, qualquer um. Então, é isso que eu falo para você. Hoje, o Gerson é um dos salários, vamos dizer, dentro daquele pilotão ali de elite. Eu não quero nem saber quanto um ganha, quanto o outro ganha.
um salário, entendeu? Um dos menores. Sério isso? É sério, pô. Então, o que acontece, cara? Então, a situação tá aí. E ainda assim, o cara se doa, o cara joga. Mas Mas nunca houve procura da diretoria em querer melhorar? Jeito nenhum. É o que eu tô falando pra você. Entendeu? Pode amanhã tá todo mundo revoltado comigo. Entendeu? Mas o que eu tô falando, isso aqui é responsabilidade minha. Entendeu? Então, é o que eu tô falando pra você. Eu não quero responder a você se houve proposta, se não houve proposta. Isso aí é lá com o Flamengo. Você tá conseguindo entender? Sim. O que eu quero dizer pra você é que todo amor que eu tenho pelo Flamengo e o Gerson, não seria bom que eles demonstrassem um pouquinho desse amor por nós também? A resposta tá respondida. Nação, a minha opinião é o seguinte, cara. Essa oferta do Zenit pelo Gerson é aquele típico caso, né? Dinheiro fala mais alto. O Flamengo investiu nele, bancou a volta e agora vem os russos querendo o cara. Se a grana for boa, o clube vai pensar assim, porque o futebol é negócio. Mas o problema maior tá aí. O Gerson é um dos que menos ganham no elenco. O cara é a peça-chave e ganha menos que um monte de perna de pau aí no futebol brasileiro. O pai dele, o Marcão, tá certo em cobrar reconhecimento, porque se o Flamengo não valoriza, outra equipe vai valorizar rapidinho. Se o Mengão quer segurar, tem que abrir o bolso. Então, nação, o que você achou aí? Deixa nos comentários a sua opinião. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.